Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Vamos a mais uma meditação no livro de Provérbios, o capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim: Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina o teu ouvido, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera desfilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos produzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Está nos dizendo aqui a sabedoria de Deus, que é adquirida pela palavra de Deus, né? A sabedoria dele nos ajuda a proteger contra a adúltera. A sabedoria de Deus, o conhecimento, nos dá aprendizado sobre a discrição, que não chama atenção, e isso é uma qualidade, como devemos agir ou falar. Hoje, o nosso falar, o modo de agir, de se comportar, de nos vestir, foi distorcido, corrompido, compreendido erroneamente. Embora os tempos sendo outro, digamos mais liberal, mas essa liberalidade precisa ter um senso, um bom senso, de ser educada no nosso falar, não usando palavras torpes. No livro de Efésios, o capítulo 5 de Efésios, no versículo 3 e 4 diz: Mas a impudícia, quer dizer, o pudor, a modéstia e toda sorte de impurezas ou cobiças, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocanices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ação de graças. Sabendo nos comportar como uma pessoa sábia, isso chama mais amizade também de pessoas sábias. O modo de vestir, devemos ser discretos, guardar o nosso corpo, afinal, ele é o templo do Espírito Santo. Aqui em Coríntios, 1 a Coríntios, no capítulo 6, o versículo 19 e 20, diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o nosso corpo, amados, nós fomos comprados por um preço, e um preço muito alto. Os excessos chamam a atenção, sim, mas das pessoas que têm coisas erradas, que vivem coisas erradas, podendo confundir com a adúltera ou o adúltero, como diz em Provérbios, o 5:3, né, que nós lemos, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Essas pessoas sabem persuadir, enganar, com essas palavras doces, falando manso, falando o que você quer ouvir. Aí no versículo 4 de Provérbios 5 continua: Mas o fim dela é amargoso como absinto. Absinto é uma bebida muito amarga. Aguda como a espada de dois gumes. Quer dizer, tanto faz ela bater, como ela bate, ela vai cortar, porque ela tem dois lados que corta. Então não tem como escapar. A pessoa vai para o abismo, para o inferno, e leva junto quem estiver com ela. E no versículo 6 continua: Ela não pondera a vereda da vida,
anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Quer dizer que nós temos que rejeitar o mal, porque essas pessoas adúlteras são as que não conhecem a Deus. Aliás, não é ser adúltera só entre homem e mulher, traições assim. É ser adúltera contra Deus também, porque ficam adorando as outras coisas, principalmente os nossos corpos. Eles têm que ser guardados, como eu já disse, ele é templo do Espírito Santo. Então, essas pessoas adúlteras são as que não conhecem a Deus e não o temem, e nem querem. Então, fuja dela. A sabedoria, a palavra de Deus, nos instrui a fugir do mal. Isso aqui está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo é 22, que diz: abstendo-vos de toda forma de mal, quer dizer, evitando, privando, rejeitando. Isso daí vai nos tirar do caminho mau. É somente com a sabedoria de Deus que nós sabemos o que é bom para nós. Se chegarmos à mais idade, teremos muito do que se arrepender. Então, nós temos que aproveitar enquanto somos novos e seguir normalmente o caminho que Deus programou para nós e fugir dessas coisas errôneas. Porque lá na frente, quando nós tivermos mais idade, amados, eu não nasci em berço evangélico e eu me arrependo de tantas coisas, principalmente do tempo que eu não passei com Cristo. Então, eu digo que se chegar, nessa idade, porque depende do caminho, não passamos muito tempo nesse mundo e ainda perdemos a salvação. Então vamos meditar e pensar muito bem no que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo, com quem nós estamos andando. Isso é que vai trazer a nossa salvação. É ficar perante Deus cumprindo as suas ordenanças. Fiquem com a graça e a paz de nosso Senhor e amado Jesus Cristo.